Deus, nosso eterno Pai, seja sempre louvado. Amém. Me senti da parte de Deus de gravar esse testemunho que é veraz e verdadeiro para o povo que serve a Deus da Congregação Cristã do Brasil, principalmente dedicado ao nosso irmão José Luiz, que mora no Rio de Janeiro, dessa grande obra que não por merecimento e nem por dignidade, mas pela grande misericórdia de Deus e pelo seu eterno poder, me concedeu essa grande libertação. Libertação da AIDS. No dia 9 de junho do ano de 95, eu estava em uma reunião de cooperadores de jovens e menor na central, na cidade de Itapetininga, no interior de São Paulo, aonde fui cooperador de jovem por 4 anos, num lugar chamado Vila Sônia, dentro da própria Itapetininga. E ali, trabalhando como cooperador de jovens e menores, Deus muito nos abençoou com aquela mocidade. 160, 170 recitativos de salmo todos os domingos Deus preparava. Materialmente estava muito bem. Tinha tudo que um homem precisa para ser feliz. Mas naquela reunião de cooperadores de jovens e menores, irmãos, Deus mandou a sua palavra no livro 29 de Jó. E Deus dizia pela sua santa e bendita palavra que eu não tinha que provar minha crença, a minha fidelidade, o meu temor a Deus, porque Ele me conhecia desde o ventre da minha mãe, mas que eu ia provar isso ao próprio inimigo das nossas almas. E Deus falou na boca do servo de Deus, ancião mais velho, que estava presidindo aquela reunião: veja um livro, escrito Livro das Blasfêmias, e o inimigo lutará para colocar o seu nome nesse livro. Mas no final dessa luta, dessa prova que você vai passar, você vai ter vitória, se fiel, mas vai ter dia de choro, de você olhar para o céu e falar: tira minha vida. E se você não for encontrado o seu nome no livro das blasfêmias, terei uma grande obra com você. Fui para minha casa ao término daquela reunião, e chegando na minha casa, contando a minha esposa, ela disse que era praticamente impossível aquilo, porque em 6 meses não se acabaria com todos aqueles bens materiais que nós tínhamos. Mas a palavra de Deus, irmão, ela é veraz e verdadeira. Ela já se começou a cumprir semana depois da palavra. Perdi um filho na cidade de Sorocaba, um filho que Deus tinha dado, mas foi da vontade de Deus também de recolher. Depois de 40 dias do funeral daquele menino, mais um filho, uma filha. Em 40 dias vi 2 caixão saindo de dentro da minha casa. Passava
dia e noite ao cemitério, chorando ao lado dos túmulos daquelas crianças. Fiquei muito assustado de ver a palavra se cumprir tão rápido. Quando foi no final daquele ano, irmão, todos aqueles bens materiais tinham se acabado. Tudo aquilo que era matéria tinha ido embora. E aí eu acordei realmente para as coisas de Deus, porque vi gente pobre, assalariado, chegar na minha casa por revelação e trazer alguma coisa de alimento e falava: irmão Gerson, Deus preparou isso para o irmão. Irmão, Deus preparou isso para o irmão. E aí minha vida virou um mistério que eu não conseguia mais entender. E todos aqueles que eram ricos e que me rodeavam quando eu tinha bens materiais não voltaram mais na minha casa. Então Deus tirará de dentro desse povo um povo, e nem todos aqueles que dizem judeus e não são verão o rosto de Deus, irmãos. No dia 18/2/96, eu estava congregado na Vila Sônia. Levantou um servo de Deus e tornou a pregar a palavra em 29 de Jó. E me chamou pelo nome de cima do púlpito e disse: irmão cooperador de jovens e menores, você já perdeu seus 2 filhos? E agora daqui a 90 dias você passará pelo caminho da lepra e do desprezo e saberá do que os seus 2 filhos morreu, porque aquilo que está no laudo médico, por trás daquilo ainda tem outra coisa mais terrível. Quando foi, irmão, no dia 18 de maio de 96, minha esposa estava muito doente. Levei ao médico e se chegou ao conhecimento da lepra, que se chamava AIDS, uma doença incurável. E o médico, fazendo os exames e os hemogramas, internou no isolamento e me chamou, falou que morreria em 24 horas. E em 24 horas se cumpriu aquilo que o médico disse. A esposa foi embora. E eu passei muitas noites chorando, acordado, e vi meu mundo se desabar. A morte me rodeou e eu senti de perto a aflição do inferno. Após o sepultamento, fiz os exames junto aos hemogramas e o médico leu minha condenação, minha sentença de morte. Estás condenado também, está no último grau também, morrerás dentro de 4 meses, chame tua família. Não posso fazer nada, filho. E eu perguntei ao médico: e esse filho meu que sobrou dos 3? E o médico falou: provavelmente está condenado também. Mas vamos fazer o exame dele e depois você me procura para saber o resultado. Fizemos o exame do menino, o filho da promessa, o primogênito, se chama Isaac Jefferson de Oliveira. E eu peguei os meus exames e entrei na congregação. Irmão, sentando na congregação, num lugar, por nome Bairro do Judiacanga, em Sorocaba, entrei disfarçado no meio da orquestra porque não queria que ninguém me conhecesse e me visse. E Deus mandou a sua palavra
Em 1 de São Lucas, no verso 26, o nascimento de Jesus Cristo, anúncio do nascimento de Jesus Cristo. E Deus, tomando o seu servo pela palavra, disse: irmão que está aqui, condenado pela medicina, tua enfermidade ao homem, a ciência não tem cura. E você veio saber o que Deus te diz a respeito dessa enfermidade sua. No bolso do teu paletó está os exames te condenando. Mas eu sou o teu Deus, que te assiste e que assiste ao meu povo. Eu ouvi o teu lamento e o teu choro, e vou parar o inferno a teu respeito, e vou te libertar dessa enfermidade terrível. Eu ouvi aquela palavra, e aquilo entrou muita fé, e saí de dentro da congregação acertado, que Deus ia me libertar. Voltando para casa, a minha casa, irmão, passou a se encher de irmandade. Dia e noite nós chorávamos no pé de Deus. A mocidade e muitos outros irmãos que vinham ali se lamentar comigo. Mas o desprezo também por parte daqueles que não conhecem Deus foi muito grande. Em outros tempos eles se alimentavam dentro da minha casa. E depois desse conhecimento, já não vinham mais e nem saudavam mais e cortavam a volta com medo de se contaminar. Agradeço a Deus que, quando chegou ao dia de ir ao médico ver o exame das crianças, Deus mandou 3 irmãos da França, filho do irmão Carvalho, ancião da França, juntamente com o ancião da cidade de Cerquilho, o irmão Floravante Cortez. Chegando esses irmãos na minha casa, me disseram: irmão Gerson, Deus nos mandou aqui na tua casa. Se alegra, homem de Deus. Deus manda falar ao irmão que dentro de 24 horas dará um sinal grande na tua vida. No dia seguinte eu entrei na sala do médico e o médico falou: aqui está o exame do teu filho, ainda não abri, mas o teu filho está com AIDS. Vou trazer o coquetel de graça dos Estados Unidos para você e para o teu filho. Naquele momento, Deus me visitou o coração e disse no meu coração: meu filho, o primeiro sinal vou te dar agora. Diga ao médico que o teu filho não tem AIDS. Eu chamei aquele médico e falei: doutor, meu filho não está com AIDS. Ele, virando para mim, disse: está querendo desafiar a medicina? Falei: não, não se trata de desafiar a medicina, se trata de uma obra de Deus. Porque Deus te colocou no meu caminho, não sei, mas o meu Deus acaba de me dizer que meu filho não está contaminado. Glória a Deus. Praticamente é impossível teu filho não ter AIDS, porque a mulher forma o ser humano dentro da placenta e o sangue que ele recebe é o sangue da mãe e do pai. Se o teu sangue e o sangue da tua mulher era um sangue e é sangue infectado, contaminado, o teu filho está contaminado pela AIDS. Então eu disse para ele: abra em nome de Jesus Cristo esses exames. E ele abrindo os exames, eu vi que ele mudou de cor, a sua voz ficou trêmula e as suas mãos paralisaram e ele começou a chorar, chamando 2 enfermeiras. Abriu-se os segundos hemogramas. Ele gritou dentro da sala: a ciência e a tecnologia
estão erradas a respeito da existência de Deus. Ele existe sim, glória a Deus. Há aqui uma comprovação de um poder sobrenatural. Só Deus poderia fazer isso. Teu filho não chegou a se contaminar com HIV. Isto é um milagre. E escreveu em uma folha o nome do filho e falando que era filho de paciente com AIDS. E já tinha sido a óbito. E o filho estava apresentando um exame não reagente. Foi considerado um milagre da medicina. E Deus falou no meu coração: primeiro sinal que estou dando a você, meu filho. Agradeço a Deus que dali vinha a São Paulo para tomar o coquetel, porque já estava sem sistema imunológico, já estava todo comido por dentro pelos vírus. Chegando em São Paulo, me senti da parte de Deus de ir numa congregação por nome de Jardim Paulista. E chegando na congregação do Jardim Paulista numa quarta-feira, o servo de Deus, ancião daquela igreja, irmão Paulo, que orasse por mim. E expliquei a ele a minha situação. E nós dois dobrando o joelho dentro da congregação. O Senhor tomou a boca dele e orou por mim. E disse na oração: a tua presença domina o sol, as estrelas e a lua, e até a batida da asa do beija-flor. Quantas vezes ela tem que bater por segundo? O que é esse vírus dentro do seu irmão? Mata esse vírus, para ele. E depois voltando disse: servo de Deus, amanhã tu se deparará com o espírito do diabo. Não tenha medo, que eu farei uma grande obra. No outro dia, se apresentando no prédio do governo em São Paulo, na rua Antônio Carlos Gomes, número 136, para tomar o coquetel, entramos em 200 aidéticos, tudo na fase terminal. E chegando ali, eles estavam todos atrofiados, só eu que ainda estava andando. Ficamos ali, conversando com os psicólogos, e num dado momento estava dentro de um salão, aguardando a equipe médica chegar. E se apresentou o espírito da morte. Dentro de 5 minutos, aquele espírito matou 10 pessoas. Eu vi o espírito da morte e estava com muito medo, comecei a tremer. E ele veio em cima de mim. E Deus gritou comigo: entra na minha comunhão, meu servo, porque você está fora da minha comunhão. E o Salmo 91, irmão, se nós andarmos na sombra do Onipotente, no esconderijo do seu poder, nós não tememos mortandade, pestandade, nada que assole a meia-noite, e nem o espírito da morte nós tememos, porque Deus nos defenderá. Então, eu clamei ao sangue do Senhor Jesus, glória a Deus, e me senti que o céu se desceu naquele lugar, senti os meus membros voltar no lugar, e Deus me tomou em língua, e eu me levantei e repreendi em nome de Jesus Cristo aquele espírito da morte dentro daquele ambiente, e o povo gritava atemorizado. Quando os médicos chegaram ali, me chamaram pelo nome, eu entrei na sala do médico e ele não entendeu por que eu estava vivo. Não conseguiu entender o fato de eu ainda estar andando, porque eu não tinha mais sistema imunológico, não tinha mais célula, não tinha mais nada. Não conseguiram entender o fato de eu estar vivo, já era para estar atrofiado. Mas pela misericórdia de Deus e pela oração da Irmandade, glória a Deus, eu estava vivo, estava andando, estava falando normalmente, até se alimentando. Então a medicina não aplicou o coquetel e disseram para mim voltar embora, que o meu coquetel
Era Deus, bendito o nome do Senhor, porque não tinha explicação eu estar vivo. Voltando para Itapetininga, bendito seja Deus. Os dias foram passando e muitas orações subindo. A grande São Paulo e outros estados e até outros países oravam a Deus a meu respeito. Agradeço a Deus que no dia 26 do 6 ainda, voltando atrás, eu fui afastado do ministério, porque se trata de uma doença gravíssima. Congregado na Vila Ruda, e Deus mandou a palavra. E Deus falou a respeito da sarça de fogo ardente. Deus promete mandar o anjo em minha casa. No dia 20 do 10 de 96, a palavra em 10 de Daniel. Pela segunda vez, Deus promete mandar um anjo em minha casa. Naquela semana do mês de outubro, numa segunda-feira, eu estava já muito ruim, muito debilitado. A febre era muito alta, o vômito, tudo que entrava no estômago, desde a água ao alimento, não parava. E eu estava muito atrofiado. E entrando na congregação, numa quarta-feira, sentia que a morte me rodeava. Deus mandou a sua palavra em 3 de Apocalipse, no verso 7. E o servo de Deus me apontou no banco e disse: Espírito da morte, deixa o servo de Deus agora. Senti um alívio entrar dentro da minha alma. E Deus cortou ali a diarreia, a febre e o vômito. E pela segunda vez, Deus mandou o servo de Deus me apontar e falar: irmão Gerson, dentro de 24 horas, meus anjos chegarão nessa cidade para uma obra. Não saia dessa cidade. Irmãos, consultando o médico me disse que eu morreria em 24 horas. Eu voltei para minha casa e fiquei esperando a obra que Deus ia realizar. Dentro de mim eu pensava que Deus ia me recolher, porque o que é interessante para Deus é a nossa alma, e a carne não é nada. Quando nós se desprendemos da carne, irmãos, nós alcançamos vitória, porque prendido foi a morte nas suas cadeias e nos seus agrilhões. E os que estarão na sepultura, todos aqueles que estarão na sepultura ressuscitarão primeiro. E depois os que tiverem o privilégio de estar vivo e guardando a palavra do Deus vivo serão transformados num corpo indestrutível, um corpo imortal, um corpo celestial de brilho e resplendor, e subirão para a glória de Deus. Então essa carne nossa não é nada. Viveremos 50, 60, 70 anos, irmãos, mas isso é um conto ligeiro. E o que nos espera é muito glorioso, é muito bonito. Gostaria de relatar nessa fita alguma coisa a respeito do que existe nos céus ou nas dimensões. Não que estive nos céus, mas, irmão, para quem perdeu a família e teve sentenciado de morte para morrer em 4 meses, tinha que orar bastante e se consagrar muito. Então Deus mostrou alguma coisa a respeito dos céus. Mas
não posso relatar nessa fita, mas pessoalmente conto a quem quiser vir na minha casa. Voltando na AIDS, eu estava então no dia 31/10 na minha casa, muito ruim, atrofiado. Por volta de 4 horas da tarde, vi parar um carro na frente da minha casa. E aqueles irmãos, quando fui receber, me abraçaram e me saudaram com o ósculo santo e muita manifestação em línguas, recebendo aqueles servos de Deus dentro da minha casa. Aquele irmão me disse: irmão, sou ancião na cidade de Caxambu, Minas Gerais. Meu nome é Santiago de Moura. Esse daqui é irmão Manuel, diácono mais velho. E juntamente a outros irmãos que acompanharam os servos de Deus. E aquele irmão me dizia: irmão Gerson, viemos aqui por uma revelação de Deus. E também na oração, Deus se manifestou em línguas e houve interpretação para nós vir a essa cidade. Não comer comida de sal, não entrar na casa de ninguém, mas vir diretamente à tua casa e ungir você de acordo com a palavra, em nome de Jesus Cristo. Tenha fé, Deus libertará você, irmão, como me libertou também do coração. Eu creio que Deus libertará você. Naquele dia, naquela tarde, no dia 31 de outubro de 96, eu vi línguas de fogo se repartindo entre nós. E os anjos do céu, bendito seja Deus, estavam ali presentes. E após a unção, Deus repreendeu toda a febre, toda a enfermidade que ainda constantemente aparecia nesse corpo físico. E entrou ali a fome. E no outro dia já me alimentei, irmãos, e de 59 quilos, Deus começou a devolver o meu peso. E a cada dia pela frente, eu ia melhorando. Agradeço a Deus. E quando foi no dia 20 de janeiro, já do ano de 97, eu fiz no conjunto hospitalar de Sorocaba uns exames para saber como que estavam os organismos por dentro. Se chama CD4, células maestro. Agradeço a Deus que reapareceram 498 células e apareceu o organismo e apareceu, bendito o nome de Deus, coisas que Deus já tinha colocado dentro de mim. E foi considerado pelaquela equipe médica que Deus tinha já feito um milagre dentro de mim. Agradeço a Deus que não pedi um exame de HIV, porque eu estava esperando que tudo corresse dentro de uma via normal. E assim, quando chegou, já no dia 13 de fevereiro, Deus mandando uns servos de Deus de São Paulo na minha casa, e numa oração, Deus muito nos abençoou. E naquela noite, enquanto dormia, Deus me deu uma revelação e vi uma cidade cercada de montanhas, muitas montanhas, e entre aquelas montanhas havia uma mais alta de todas.
e a terra se abria em veias e começava a brotar água das montanhas e das veias que se abria, e o povo da cidade corria ao pico da montanha mais alta. E quando chegou no meio daquela montanha, aquela água se pararam, a cidade estava toda inundada de água e muita gente já havia morrido. Então vi um culto de uma determinada seita e o pastor daquela igreja pregando a palavra e o povo gritando que queria ser batizado. E vi uma voz que desceu do céu naquela revelação e dizia: meu servo Gerson, faz um culto aqui e prega a minha doutrina a este povo, tanto aos pecadores como a esses que estão nas religiões. E eu dizia para aquela voz: não posso, porque preciso de autorização dos anciãos. E aquela voz me disse: eu sou teu Deus e o Deus dos meus servos anciãos e o Deus da Irmandade. Eu libertei você da AIDS para você trabalhar na minha obra, glória a Deus. Pregar minha palavra aos pecadores enquanto viveres. Estás libertado da AIDS. Eu sou o teu Deus. Um dia amanheceu, eu fui ao médico. E chegando ao médico, ele mandou que me pesasse. E eu já estava com 68 quilos. Irmãos, o médico olhou em mim e disse: filho, no que você está aqui, eu disse que você morreria em 4 meses. A AIDS é atrofiamento, é morte, é diminuição. E você já está na fase grauquiosa, fase 3 da AIDS. E você não morreu até agora, e você não está tendo febre, está tudo normal. Eu vou pedir exames, mas eu já posso ver que você está curado. Eu vou pedir os exames por um método que se chama citrometria de fluxo. Esses métodos não são métodos sofisticados e nem métodos normais. Mas se eles derem negativo, pode-se considerar um milagre. E depois de 1 ano, nós vamos fazer exames normais. E depois de mais 1 ano, nós vamos fazer hemograma. Porque uma vez que o vírus entra dentro de você, ele não sai mais. Mas o importante não é o vírus, o importante é o que ele pode causar dentro de você, o efeito do veneno dele. E isso dentro de você está parado, está neutro. O vírus não está conseguindo te atrofiar. E eu me lembrei da oração que o servo de Deus tinha feito por mim, pedindo, e a oração da Irmandade pedindo, e da unção pedindo, que Deus parasse dentro do servo de Deus o efeito daquele vírus. Agradeço a Deus que, fazendo os exames em 3 laboratórios e depois também no Emílio Ribas em São Paulo, meus exames são negativos e foi considerado pela medicina do Emílio Ribas e pelos médicos que acompanharam a minha situação, que em nome de Jesus Cristo nós estamos libertos, estou curado da AIDS. Isso, irmão. Esteja o irmão aonde estiver ouvindo essa fita, glória a Deus. Ou criaturas que ainda não conhecem esse grande Deus, só conhece pelo nome. Você tem que se levantar na sua fé, levantar, sair da tua fraqueza. Não baixe mais sua cabeça. Creia nesse Deus que enriquece, que empobrece, que faz descer a sepultura e que faz subir da sepultura.
que dá vida e que tira a vida, que cria castelo de glória na nossa vida, no nosso caminho. Irmão, levante a cabeça, creia em Deus. Seja no que você estiver passando, não se entregue. Congregue todos os dias. Se você é principalmente alguém que está ouvindo essa fita e está passando por alguma prova de doença, seja cancerosa ou AIDS, congregue todo dia, ore a Deus. E se firme em Cristo Jesus, que Ele vos libertará. Glória a Deus. Agora vou ler uma carta escrita pelo Dr. Jorge Neibo Haidar, médico na cidade de Itapetininga. Dizem o parágrafo 1. O senhor Gelson Félix Oliveira, esposo de paciente com AIDS comprovada e já foi a óbito. Segundo o parágrafo, o exame de 7/6/96 e outros é positivo para a AIDS do senhor Gelson Félix Oliveira. Parágrafo número 3. O exame de 5/5/97 e de 12/5/97 é negativo para a AIDS. Portanto, sem clínica, exames normais não tendo mais AIDS baseado nesses exames. Dr. Jorge Neibo Haidar carimbou esse atestado médico. Agradeço a Deus que hoje estou com 70 quilos. Não sinto mais nem os sintomas da AIDS. E durante aquela irmandade que vinha na minha casa a orar a Deus junto comigo, vinha também uma serva de Deus. E nós orávamos. E Deus preparou de se casar com aquela serva de Deus. E um dia, estando com ela na congregação, Deus mandou na palavra: vou enviar vocês a outro estado. Não olhe pela cidade, e nem pela rua, e nem pela casa em que vão morar. Mas nesse lugar eu muito vos abençoarei. E para confirmar que eu estou falando contigo, a casa que vocês vão morar vai terminar com o número 7. E dentro de 3 dias haverá um sinal que eu estou falando com você. Daí a 3 dias dessa palavra, recebi um telefone na cidade de Itapetininga e era o ancião da cidade de Caxambu, irmão Santiago, pedindo para vir visitar eles em Caxambu. E quando vim a Caxambu, agradeço a Deus que aquela revelação que Deus tinha me dado estava se cumprindo. Era um lugar montanhoso, como é um lugar montanhoso. E dentro da cidade, uma montanha mais alta do que a outra. E a água da cidade são medicinal, muitas fontes de água. E na revelação também existiam muitas águas. E Deus preparou de vir morar nessa cidade de Caxambu, junto com a segunda esposa que Deus tem me dado e juntamente ao meu filhinho dessa grande obra. Estamos aqui morando em Caxambu, irmão. Chegamos aqui no dia 13/12/97. E Deus preparou uma casa para me morar. E aqui Deus muito nos está abençoando nesse lugar. Minha casa é cheia de irmãos, noite e dia, que vêm aqui para nós se alegrar juntamente na presença de Deus. Agradeço a Deus que aquele morro mais alto que Deus me mostrou, hoje estou morando no pé desse morro. Tudo é a palavra.
Tudo é as revelações de Deus na nossa vida. Agradeço a Deus por essa grande obra de libertação que Deus tem feito na minha vida, embora sem merecimento algum. Mas Deus é bom, sua misericórdia é muito grande e a sua benignidade dura para sempre. Ao ministério que ouvi essa fita, pode vir aqui em Caxambu conversar com o servo de Deus, ou até mesmo na minha casa, para nós se alegrar na presença de Deus por tudo isso que Deus nos fez. Cabe agora, dentro de mim principalmente, ser humilde, ser fiel a Deus até o fim da minha vida, porque devo muito a Deus por tudo isso que Ele fez na minha vida. Deus existe, Deus é veraz, Deus é verdadeiro. Está breve do sol escurecer e da lua perder seu brilho e das estrelas caírem do céu. Está muito próximo do Filho de Deus aparecer e resgatar sua eleita e amada igreja. E aí não teremos mais sofrimento, e nem dores, e nem enfermidades. Agradeço a Deus por tudo que Deus fez. Só o seu bendito nome seja por todos nós glorificado. Amém. Na minha mocidade, o Senhor me chamou, me transformou uma rosa, no jardim me colocou. Quantas flores que ainda existem neste teu jardim sem fim. Lá no céu existem flores que não existem aqui. Lá no céu existem flores que não existem aqui. Eu perguntei para o anjo por que tanto esplendor. Ele me respondeu cantando: são os salvos do Senhor. Quantas flores, meu Deus, lindas flores, nesse teu jardim sem fim. Lá no céu existem flores que não existem aqui. Lá no céu existem flores que não existem aqui. Quando entrei para o jardim, não vi mais nenhuma flor. Vi os meus queridos irmãos que passava para o Senhor. Quantas flores, meu Deus, lindas flores, nesse teu jardim sem fim. Lá no céu existem flores que não estão mais aqui. Lá no céu existem flores que não estão mais aqui. Que alegria, oh, que alegria, mas logo eu acordei, prostei meu joelho